estão sendo organizadas por uma comissão presidida pela professora Cornélia Egert, a quem agradecemos. E este simpósio, portanto, especial, intitulado RPA 70 anos, a criação da ABA e a defesa dos direitos fundamentais, acolhido nessa 14ª RAM, a quem também a ABA agradece, insere-se nessas atividades de celebração. E com esta mesa, nós queremos destacar o legado da história da antropologia no Brasil, que em muito acompanha a história da própria associação e ao contrário, sobretudo no que diz respeito àquilo que vem sendo apontado como a principal característica da associação, que é a defesa de grupos étnicos e sociais subalternizados no processo de construção do Estado-nação, o Brasil. A exemplo dos povos indígenas e quilombolas, inclusive em momentos críticos da história do país. Em meu nome pessoal e em nome da ABA, agradeço a participação de todos aqui presentes, e em especial a participação de nossos ilustres palestrantes, os quais convido para vir até a mesa nesse momento. A professora Eliane Cantarino Odaia foi secretária adjunta da Associação Brasileira de Antropologia na gestão ABA 2017-2018 e integra o Conselho Científico da Associação. Por favor, professora. O professor Antônio Carlos de Souza Lima foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia no período 2015 e 2016, da qual também foi presidente entre 2002 e 2004 e coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas 2002, 2004, 2006, 2008, diretor regional 2008, 2010, 2013 e 2014 e que atualmente é o editor-geral da Vibrant, na revista. Professor Gustavo Lins Ribeiro, que foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia no período 2002-2004, foi fundador, primeiro presidente, assim como membro da Secretaria Executiva do World Council of Anthropological Associations. E como debatedora, nós convidamos a professora Lia Ferreiro, atual presidente da Associação Latino-Americana de Antropologia. Vamos iniciar. Eu passo a palavra à professora Eliane Cantarino e vocês devem ter observado que eu retirei do currículo apenas as participações na Associação Brasileira de Antropologia, até porque são todos professores reconhecidos na antropologia, não apenas nacional, como também internacional. Então, vamos iniciar os trabalhos. Como também começou em 2018, eu achei ótimo. Passado depois. É o que você estudou. Isso é certo. A Eliane vai atualizar aqui a inserção dela na aba que está minimizada no currículo. Por favor, professora.
muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Até porque eu estou fazendo um balanço crítico, que evidentemente eu estou falando em nome também dos colegas do Comitê Quilombos, do Comitê Laudos, que trabalham com essas questões. Bom, então o título é A ABA e as Terras de Quilombo, Direitos Territoriais em Construção. Tá dando para ver? Alô? Tá? Nesta mesa, pretendo situar os debates que os antropólogos estão inseridos no campo de aplicação dos direitos constitucionais, principalmente no que diz respeito às terras de Quilombo e algumas questões que precisamos enfrentar no contexto atual sobre o reconhecimento de direitos diferenciados de cidadania. A diretoria da Associação Brasileira de Antropologia, sob a presidência do professor João Pacheco de Oliveira, definiu como desafio da gestão 1994-1996 que a ABA viesse a se manifestar não apenas em relação às questões que envolvessem assuntos indígenas e se fizesse igualmente presente em outros domínios e campos de atuação significativos. Foi com esta atribuição que se constituiu o grupo de trabalho da ABA para refletir sobre a conceituação de terras de remanescentes de quilombos, a sistemática administrativa para a sua implementação e o papel do antropólogo nesse processo. A primeira reunião desse grupo de trabalho ocorreu em 17 de outubro de 1994 e teve a participação de pesquisadores que trabalhavam com esta questão. Nessa ocasião, foi elaborado um documento para o Seminário das Comunidades Remanescentes de Quilombos, promovido pela Fundação Cultural Palmares Mink, realizado em Brasília entre os dias 25 e 27 de outubro de 1994. O documento, que trata da abrangência do significado de quilombo, visando a aplicação do artigo 68 do ADCT da CF de 1988, foi discutido com representantes de diversas associações e comunidades negras rurais presentes no seminário em Brasília. Baseados nesta perspectiva e levando em conta o campo de discussão e de ações sociais que a aplicação do dispositivo constitucional vinha delineando, sendo objeto inclusive de tomadas de posições oficiais, publicamos o caderno da ABA Terra de Quilombo, que reunia trabalhos de antropólogos e pesquisadores de áreas afins, com distintas visões e compreensões da problemática, como forma de contribuir para relativizar noções baseadas em julgamentos arbitrários e indicar a necessidade de se perceber os fatos a partir de uma outra dimensão, que venha incorporar o ponto de vista dos grupos sociais que pretendem em suas ações a vigência do direito atribuído pela Constituição Federal. Na gestão 1996-1998 da ABA, foi desenvolvido o projeto Quilombos, Laudos Antropológicos, Consolidação de Fontes de Consulta e Canais Permanentes de Comunicação, com apoio da Fundação FOR, visando gerar as bases de uma sistemática para acompanhamento dos laudos periciais a partir das demandas de comunidades negras rurais que pretendem em suas ações a aplicação do artigo 68 do ADCT, com a consolidação de alguns procedimentos considerados necessários na identificação e reconhecimento das chamadas terras de preto e ou terras de quilombo. Para refletir as particularidades deste campo de aplicação do preceito constitucional, fez-se necessário a constituição de um canal permanente de debate sobre a questão dos laudos antropológicos produzidos para identificação e reconhecimento das terras de quilombo, congregando antropólogos e outros parceiros institucionais da ABA, como a Procuradoria-Geral da República, Fundação Cultural Palmares, Mink e INCRA, e organizações não governamentais envolvidas nesse processo. O Projeto Vida de Negro, do Maranhão, e a Comissão Nacional de Articulação de Comunidades Remanescentes de Quilombo eram igualmente parceiros privilegiados nesta troca de informações e experiências que pretendiam resultar na produção de elementos importantes para a argumentação técnica pericial. O resultado desses estudos e ações realizadas no projeto ABAFOR foram posteriormente publicados no livro da ABA, Quilombos, Identidade Étnica e Territorialidade, em 2002, gestão Rubem Oliver. Esta publicação contou com a colaboração de antropólogos que, nos textos divulgados, seguiu o preceito básico da disciplina de submeter conceitos pré-estabelecidos à experiência de contextos diferentes e particulares, os quais permitem levantar a questão dos diferentes usos, limites e possibilidades no trabalho de pesquisa etnográfica.
Gostaria de chamar a atenção sobre os conceitos de grupo étnico, etnicidade, relações interétnicas e processo de territorialização, os quais foram utilizados para fundamentar os relatórios antropológicos nos processos de reconhecimento territorial. Nesse campo de debate sobre a constituição de quilombo e aplicação do preceito constitucional, o artigo 68, no qual participam igualmente procuradores, advogados, juristas e representantes do Legislativo, o governo brasileiro promulgou o decreto 4.887/2003, que não prevê a elaboração de estudos antropológicos no processo de identificação territorial das comunidades remanescentes de quilombo pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA e o INCRA. Como o decreto está fundamentado na Convenção 69 da OIT, segundo a qual é a consciência de sua identidade que deverá ser considerada como critério fundamental para a identificação dos povos indígenas e tribais, a participação dos antropólogos no processo foi desconsiderada na medida em que não se fariam mais necessários relatórios antropológicos atestando, entre aspas, a identidade quilombola dos grupos que reivindicam a aplicação do artigo 68 da Constituição Federal. A aba, presente na audiência pública antes da promulgação do decreto Gestão Gustavo Luiz Ribeiro, defendeu que a autoatribuição utilizada pelos próprios atores sociais não prescinde da realização de estudos técnicos especializados que venham a descrever e interpretar a formação de identidades étnicas no bojo do processo de reconhecimento das comunidades negras rurais, na medida em que esses estudos tragam subsídios para uma decisão governamental e forneçam elementos para que o próprio grupo possa se defender de possíveis formas de intervenção estatal que possibilite apenas a reprodução de novas construções identitárias, sem garantir, no caso quilombo, sem garantir igualmente as condições para a reprodução de práticas culturais, modos de vida e territorialidade específica. No documento encaminhado pela aba à Casa Civil da Presidência da República, após a audiência pública sobre o decreto, dizíamos que deixar por conta de uma futura ação judicial a defesa do ato de reconhecimento dos direitos constitucionais pelo Estado, como considerado por alguns representantes quilombolas e de agências governamentais, poderia representar uma enxurrada de questionamentos na esfera judicial, o que terminaria por inviabilizar que se cumpram os direitos assegurados pela Constituição Federal. Após a promulgação do decreto 4887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades de quilombo, de que trata o artigo 68, o Partido da Frente Liberal, atual DEM, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em face do decreto. Os pareceres sobre a improcedência da ação, emitidos pela Procuradoria-Geral da República e pela Advocacia-Geral da União, recorrem ao livro da aba Quilombos, Identidade Étnica e Territorialidade, e utilizam seus argumentos na defesa do decreto, principalmente sobre o critério de autoatribuição, que tem orientado a elaboração dos relatórios de identificação, ou também chamados laudos antropológicos, no contexto da aplicação dos direitos constitucionais às comunidades de quilombo. A perspectiva antropológica adotada pela aba passa, assim, a ser um elemento fundamental na defesa do decreto e, por extensão, do próprio artigo 68. Após a ADI, impetrada pelo PFL, o MDA e o INCRA contrataram a aba para novamente contarem com a participação de antropólogos nos bojos dos processos de reconhecimento territorial das comunidades de quilombo e editaram uma nova portaria 20, que prevê a elaboração de estudos e relatórios antropológicos, sendo assinado um termo de cooperação técnica entre a aba e o MDA INCRA, produto da ação de gestões consecutivas de Gustavo Luiz Ribeiro e Miriam Grosso na aba. Os antropólogos, por meio da aba, têm desempenhado papel decisivo no reconhecimento dos direitos indígenas ao rebater ideias de comunidades de origem vinculadas à noção de raça natural, com base na autoatribuição e construção de uma identidade étnica relacionada a formas específicas de territorialização, assim como na questão dos direitos humanos de minorias. Na situação de reconhecimento das terras aos quilombos, a utilização pela nova Carta Constitucional do termo quilombo, até então sem significação fora da ordem escravocrata, quando designava negros fugidos do cativeiro, coloca na aplicação dessa norma, tanto aos legisladores quanto aos operadores do direito, a questão de buscar a referência social do termo na atualidade.
No contexto dos debates sobre a aplicação do artigo 68, alguns trabalhos no Congresso Nacional e em diálogo com o Ministério Público Federal, a ABA, como associação científica, tem se manifestado a partir das posições disciplinares da antropologia e de um saber experiencial dos pesquisadores que a integram. Tais tomadas de posição têm questionado a utilização de formas de identificação e classificação estranhas aos próprios atores sociais, baseadas em critérios historiográficos, arqueológicos, raciais e ou culturais, em busca do sentido considerado correto, válido, verdadeiro, como diz Weber sobre as ciências dogmáticas. Ao contrário, os antropólogos têm insistido na compreensão dos novos significados que o uso dos termos como quilombo adquire nas ações sociais orientadas pela existência do dispositivo constitucional. Deste modo, a existência legal de um grupo depende das ações e dos significados, não é só representação, né, gente? Depende das ações e dos significados, que são produzidos no campo de reconhecimento dos direitos diferenciados de cidadania, os quais só podem ser interpretados quando se encontram situados em uma organização social e em uma prática de comunicação. Ao orientar suas ações e produzir significados nesse contexto, indivíduos e grupos são movidos por visões de mundo, representações e relações sociais que configuram e filtram suas experiências. Essa perspectiva, ao se contrapor a uma ciência classificatória que enfatiza as diferenças entre os grupos, como praticada no antigo sistema de apartheid na África do Sul, afasta-se igualmente de uma antropologia militante a serviço dos grupos que legitima denominações legais e administrativas como novas identidades coletivas para conferir e atribuir direitos territoriais. Qual é, então, o papel do antropólogo na elaboração de relatórios sobre terras de quilombo visando o reconhecimento de direitos territoriais? Tais relatórios são espécies de atestados que garantem aos grupos mobilizados a concessão de títulos de propriedade das terras tradicionalmente ocupadas para sua reprodução física, social e cultural. O entendimento do papel desempenhado pelos relatórios antropológicos pode variar, mas não se deve deles esperar provas cabais que assinalem identidades substantivadas e territórios com fronteiras inequivocamente determinadas. O fazer antropológico que orienta a elaboração desses relatórios como parte de processos administrativos representa uma explicação sobre construções identitárias, formas de organização social, práticas culturais e processos de ocupação territorial dos grupos que pretendem o reconhecimento legal. Os direitos culturais protegidos pelo Estado brasileiro, no caso dos indígenas e afro-brasileiros e de outros grupos, com a valorização da diversidade étnica e regional, artigos 215 e 216 da Constituição Federal, têm sido interpretados em conexão com os direitos sobre as terras indígenas e o reconhecimento da propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades de quilombo, neste último caso, por meio das disposições constitucionais transitórias, artigo 68, que disciplinam situações concretas consideradas análogas, porém distintas, as quais passam a fazer parte da Constituição. Assim, a noção de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, como sendo as necessárias à sua reprodução física e cultural. Eu acho que esse ponto merece a nossa atenção. A noção de terras tradicionalmente ocupada pelos índios, como sendo as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, tem sido utilizada igualmente no reconhecimento de direitos constitucionais de ocupação territorial dos remanescentes quilombos e outros grupos caracterizados pela legislação infraconstitucional como povos e comunidades tradicionais, como o Decreto 6.040 de 2007. Na situação de reconhecimento das terras remanescentes das comunidades quilombo, a utilização pela nova Carta Constitucional do termo quilombo, até eu já falei disso, até então sem significação fora da ordem escravocrata, quando designava negros fugidos do cativeiro, coloca na aplicação dessa norma tanto aos legisladores quanto aos operadores de direito a questão de buscar a referência social do termo na atualidade. No Brasil, hoje, existem mais de 5.972 comunidades remanescentes quilombos, segundo mapeamentos realizados em 2019. Tais dados devem ser atualizados após a divulgação do censo, que hoje de que 1,3 bilhões de brasileiros se autodeclararam quilombolas e vivem em 473 mil domicílios no país.
Os territórios de quilombo situados, sobretudo nas áreas de fronteira amazônica e no centro-oeste, têm sido impactados pelo agronegócio e a sobreposição de projetos ou programas considerados de interesse ou necessidade pública de importância nacional, cuja aplicação vem de algum modo limitar ou excluir a ocupação das comunidades de quilombo. No entanto, a situação dos quilombos tem sido igualmente considerada como uma forma de conter desmatamento em caso de disputa em torno da posse da terra e o envolvimento de grandes empreendimentos agropecuários, madeireiros, o apoio simples de grilagem com fins de especulação imobiliária. Vou ter que dar um pulo aqui porque... na verdade, em contraposição aos dois mais importantes poderes que organizam o espaço hoje, que são os empreendimentos capitalistas e o Estado modernizante, incluso o agronegócio, as comunidades de quilombo, segundo disposições constitucionais, constroem o projeto político de titulação coletiva dos seus territórios como meio de luta pela autonomia dos modos próprios de fazer, criar e viver. Deste modo, dois sujeitos políticos concorrenciais, no âmbito do Estado-nação no Brasil, presidem o processo de territorialização de grupos ou comunidades remanescentes de quilombo. Né? E vou também pular aqui. Os laudos e relatórios antropológicos foram objeto de ataques sistemáticos no contexto da CPI da FUNAI e do INCRA, gestão Antônio Carlos Souza Lima, criada pela bancada ruralista do Congresso Nacional, que promove acusações infundadas de parcialidade e de ativismo político, inclusive com o indiciamento de profissionais responsáveis pela autoria desses documentos elaborados com resultados de pesquisas etnográficas desenvolvidas no contexto de demandas jurídicas e administrativas após a Constituição Federal de 1988. No entanto, os laudos e relatórios antropológicos constituem peças técnicas decisivas nos processos administrativos e nas ações judiciais de reconhecimento de terras indígenas, de quilombo e outros povos tradicionais. Tal prática profissional no reconhecimento de direitos territoriais, segundo os cânones da antropologia, tem igualmente contribuído para a construção de uma antropologia da ação, que caracteriza o que há de novo na antropologia feita no Brasil em relação a outros centros hegemônicos de produção de saber acadêmico. A CPI da FUNAI e do INCRA foi marcada por um contexto de flexibilização da legislação agrária e trabalhista e de violação dos direitos territoriais no Brasil, o que tem alcançado escalas mais amplas pela incerteza e legibilidade das normas legais, ao promover a expropriação territorial e extinguir práticas culturais e formas organizacionais de grupos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Em 2018, estou caminhando, na gestão de Lia Zanota, o Superior Tribunal Federal, em julgamento histórico, considerou a ADI do DEM improcedente, sendo inclusive garantida a propriedade coletiva das terras de quilombo, e isso teve muito a ver com todo o trabalho do Comitê Quilombos da ABA, como o Comitê Laudos, e todos os membros da diretoria, né? O Aderval está aqui, então também participou disso, e vários colegas, né? E sendo inclusive garantida a propriedade coletiva das terras de quilombo sem a tese do marco temporal. Tal tese é defendida pela bancada ruralista, que procura restringir o direito de ocupação à posse das terras reivindicadas em 5 de outubro de 1988. A CPI da FUNAI e do INCRA buscava, em última instância, atingir os direitos territoriais e culturais de povos tradicionais mediante estratégias de criminalização de pesquisadores como forma de desqualificar estudos e pesquisas acadêmicas, assim como aqueles estudos realizados pela elaboração de laudos e relatórios antropológicos. Isso se dá especialmente em relação aos que venham a resultar no questionamento dos efeitos socioambientais dramáticos que atingem modos tradicionais de fazer, criar e viver, segundo a implementação de metas públicas definidas pelo projeto modernizador. A produção de conhecimento antropológico depende de processos interativos e dialógicos presentes nas condições de trabalho de campo na própria escrita etnográfica. Portanto, essa criminalização de práticas de pesquisa pelo uso de critérios ditos de imparcialidade e neutralidade do saber foram, na verdade, reformulados e regidos por outros regimes de verdade e poder, e representam uma tentativa de colonizar regras de produção de conhecimento internas ao campo científico e até conceituações debatidas entre seus pares, com o fim de assegurar a exclusão de toda a crítica. Sobre a elaboração de laudos e relatórios antropológicos, podemos concebê-los como prática científica disciplinar
que não só informa a política pública, mas igualmente pode aportar à política pública significados independentes, produzidos pelos atores sociais nos processos políticos que envolvem metas públicas definidas mediante outros modelos de organização do espaço e do exercício do poder. Enfim, nesses tempos de redemocratização, após a eleição presidencial e a tentativa de golpe de 8 de janeiro, novos dilemas se apresentam. O grande desafio atual, gestão Andréa Zouri e Sônia Magalhães, é refletir sobre como a aba e o fazer antropológico podem dar conta das demandas de cooperação dos antropólogos com os movimentos sociais, no caso das organizações quilombolas, na elaboração e encaminhamento de processos de reconhecimento territorial e cultural, de afirmação étnico-racial frente ao Estado brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada à professora Eliane. A professora Andréa está aqui presente, registramos o recado. Eu passo a palavra imediatamente ao professor Antônio Carlos Souza Lima. Bom dia ainda a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero começar agradecendo a diretoria da Associação Brasileira de Antropologia, nesses seus 70 anos agora, nessas comemorações, pelo honroso convite de estar aqui para falar em torno da questão indígena, enfim, razão de ser da minha escolha pela antropologia, da minha atuação nesses anos todos como antropólogo, ainda que eu tenha desenvolvido um trabalho que ultrapassou o estudo de políticas indigenistas e de indigenismo. Quero também saudar meus colegas de mesa, dizer da minha enorme satisfação de estar comigo, os queridos aqui, né, e de poder contar com o debate da professora Lia, ainda por cima. Eu gostaria de dizer, enfim, a Andréa, quando falou comigo, né, uma das ideias era que, como eu estava, esse negócio daqui está, enfim, como eu estava na presidência da aba, não, tá bom, fica assim, mas não vai ficar, vai cair. Como eu estava à frente da aba no período da Comissão Parlamentar de Inquérito do INCRA e da FUNAI, né, e juntamente com a aba tive meu sigilo fiscal quebrado, etc. e tal, ainda que isso não tenha se podido utilizar contra a aba, e que graças à intervenção providencial de bastidores, nada espetacular, nada exibicionista, nada rede social da professora Lia Zanota Machado, né, que conseguiu numa negociação com as lideranças tirar a aba do relatório final, e claro, não podia escrever isso naquele momento no Facebook, no Instagram, como as pessoas acham que é o único critério de verdade hoje em dia do que se faz em antropologia é colocar essas coisas em rede social, né? Muito do que eu vou dizer é público, e eu não vou dizer muita coisa que não se diz em público, né? Porque não vivemos na plena democracia, etc. e tal, não vamos nos iludir, né? Bem, mas sem mais delongas, ouve-se com frequência uma crítica simultaneamente procedente e improcedente de que a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, foi monopolizada pelos etnólogos, SIC, durante não sei quanto tempo, que só etnólogos podiam ser presidentes, etc. e tal. Uma inverdade, se vocês olharem a lista de presidentes da ABA, nunca foi verdade. No entanto, há quem diga isso, né? E há quem diga que só antropólogos que trabalhassem com questões indígenas poderiam fazer isso, aquilo outro, etc. e tal, que isso daí era proveniente de tais e tais pessoas. A verdade é que quando a ABA foi criada,
se deliberou-se a criação em 53 e quando ela foi criada efetivamente em 55, que se estabeleceu sua primeira presidência, com a presidência do professor Luiz de Castro Faria, tendo o professor Darcy Ribeiro como secretário, o professor Roberto Cardoso Oliveira como tesoureiro, tá? O professor Darcy Ribeiro e o professor Roberto Cardoso Oliveira eram funcionários do SPI, tá? Serviço de Proteção aos Índios, para quem não sabe. Fora isso, estavam criando, sobretudo o professor Darcy Ribeiro, o Museu do Índio, com recursos advindos da Unesco, tá? E a ABA tinha assento no Conselho Nacional de Proteção aos Índios. Fazia toda a diferença. Foi a primeira inserção da ABA, aspas, na esfera pública. Por isso, as primeiras reuniões brasileiras de antropologia contavam com uma seção chamada de política indigenista. Os primeiros anais das reuniões tinham lá, seção política indigenista. Era quem? O professor Darcy Ribeiro. Né? Este é um elemento bastante importante para desmontar essa ideia de que havia uma necessidade de conhecimento da questão indígena por parte de quem estava à frente da associação. E eu digo e repito, Gustavo está aqui do meu lado, André aqui presente, são pessoas que conhecem a questão indígena bem, Sônia, né? Quem está na presidência da ABA, Eliane, que é secretária, trabalha ou não com questão indígena vai bater na porta. Tá? Também hoje a questão quilombola, porque passa pela questão territorial. Mas há uma dimensão de cunho moral diferente entre a questão quilombola e isso. Eu não estou fazendo nenhuma valoração de que uma é melhor do que a outra. Eu estou falando de uma questão pública, da forma como se olha, né? Sobretudo um legado daquilo que eu analisei como se fosse poder tutelar ou o legado tutelar em cima da questão indígena. Quando, no final dos anos 50, o professor Darcy Ribeiro estava já a partir de 55, depois do suicídio de Getúlio Vargas, essa equipe do Serviço de Proteção aos Índios foi desmontada. O professor Darcy Ribeiro foi trabalhar para Anísio Teixeira, no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, né, e depois iria ocupar funções de ministro de Casa Civil da Presidência da República, ministro da Educação e reitor da Universidade de Brasília, fundador da Universidade de Brasília, enveredou, portanto, para a área de educação, né, e por uma carreira essencialmente política. O professor Roberto Cardoso de Oliveira foi para o Museu Nacional, junto com o professor Castro Faria, criou cursos de especialização e depois viria a criar, no modelo instituído pelo Parecer Sucupira, de 1965, o programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. Né? Isso daí é uma outra história que não vem aqui ao caso. Mas esse período final dos anos 50 e início dos anos 60 foi um período em que o Brasil foi denunciado internacionalmente, não em mecanismos como o Tribunal de Haia ou coisas do gênero, mas foi denunciado pelos desmandos no tocante a povos indígenas, a grandes massacres. Tá? Hoje o relatório Figueiredo Achado, tá, demonstra como foi infinitamente pior esse período e o período ditatorial para os povos indígenas. Na verdade, o relatório Figueiredo pega desde os anos 40, né? Pega os 50 e a ditadura militar. Embora ele tenha sido achado no âmbito da Comissão Nacional da Verdade, ele retroage a esse período. Quando se delibera, no âmbito de uma grande reforma administrativa, extinguir a FUNAI, quero dizer, extinguir o Serviço de Proteção aos Índios e criar a FUNAI, em 1967, a FUNAI foi criada como uma fundação que seria dirigida por um conselho deliberativo. Neste conselho, a ABA
e a Abralim, Associação Brasileira de Linguística, que já existia, tinham também assento. E esse formato da FUNAI não durou um ano. Quando a FUNAI foi transferida para Brasília, isso já tinha acabado, ela foi ocupada pelos militares e passou a ser instrumento da expansão sobre a Amazônia. Ao longo desse período do regime ditatorial, empresarial militar, a atuação da ABA no tocante a povos indígenas foi, sobretudo, de defesa de antropólogos que trabalhavam com povos indígenas. Não era uma atuação de engajamento público, nós vivíamos uma conjuntura de forte repressão, vivíamos uma conjuntura de cisões internas pesadas. A ABA chegou quase a acabar nesse período, né? Houve um movimento restaurador, era também a entrada de novos associados, de jovens formados nos programas de pós-graduação, já nos anos 70, mestres em antropologia, e um conjunto de elementos que queriam controlar a associação. Esse é um dos conflitos, mas isso não me compete aqui falar, isso parte da história, é conhecido. E em grande medida, uma reestruturação da ABA foi obra do professor Silvio Coelho dos Santos, já nos anos 70, né? 74, no caso específico. E se ela não acabou de vez, foi porque na hora desse grande conflito, o professor Luiz de Casfaria assumiu a presidência da ABA, né? E foi a única pessoa que foi 2 vezes presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Quando chegamos nos anos 80, ainda sob a ditadura, e que temos uma presidente que foi a professora, eu acho que, se não me engano, foi a professora Eunice, sempre minha dúvida se foi ela, se o professor Gilberto Velho, mas que eu me lembre foi a professora Eunice, que, diante das crescentes questões indígenas colocadas, né, pela expansão desenvolvimentista do regime militar, ela achou que ela precisava, sendo uma especialista em questões de cunho urbano, que ela precisava se ver assessorada por uma comissão de pessoas que trabalhasse com questões indígenas, e cria-se a primeira comissão da ABA, que foi a Comissão de Assuntos Indígenas, e que durante muito tempo foi a única. Todas as outras comissões surgiram exatamente na medida da expansão da disciplina, do seu enraizamento no debate público, da necessidade de conhecimentos e assessoria por parte das diretorias que não tinham mais nenhuma condição de dominar tudo, sobretudo a partir do período em que a gente vai ter o processo de redemocratização no Brasil, né? E aí a gente tem um mandato que é chave, há um depoimento, a ABA já fez muita coisa, gente. Tá lá na página da ABA um depoimento, uma série de depoimentos da comemoração sob a gestão do professor Gustavo Lins Ribeiro, da comemoração que houve dos 50 anos da primeira reunião brasileira de antropologia, realizada no Museu Nacional, onde exatamente se recuperou, a partir das narrativas dos presidentes, isso está online na ABA, né? Pode ser visto por qualquer um, eu uso isso para dar aula de História da Antropologia. E a professora Manuela chama a atenção de que a ABA, sob a gestão dela, no período de 86 a 88, ou seja, exatamente no período do processo constituinte, teve condições únicas, até aquele momento, para realizar coisas que até então ela, na realidade, realizava pouco, que era estar mais presente no debate público, porque teve financiamento da Fundação FOR para isso. Diversos grupos foram financiados para diversas questões, né? Um próprio grupo de pesquisa em que eu trabalhava foi financiado para, junto com o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, gerar dados sobre terras indígenas no Brasil, né? Dados esses que respaldaram
a formulação do artigo 231 da Constituição Federal. Então, esse foi o momento, o depoimento da Manuela é muito importante, né, por conta de chamar a atenção de que a aba viveu sempre com condições muito restritas. Essa imagem da abundância que se construiu da aba, para dentro e para fora, é absolutamente fictícia ainda hoje. Estamos em patamares melhores do que já estivemos, tá? Mas não nadamos de braçada numa riqueza, não somos a AAA, né? Não somos a American Anthropological Association, né? Vamos baixar a bola, né? Temos que nos orgulhar de sermos quem somos, temos uma proeminência no âmbito mundial significativa, indiscutivelmente, mas fazemos muita coisa voluntariamente e pro bono, né? Bem, esse período é também um período em que se estabelece uma relação essencial, que é a relação com o Ministério Público Federal, tá? Porque se estabelece que o Ministério Público vai fazer a defesa, tá, dos povos indígenas em seus direitos. Isso está na Constituição, né? E a partir daí fixa-se um protocolo de colaboração entre o Ministério Público Federal, tá, e a Associação Brasileira de Antropologia, pelo qual a aba indica listas de pesquisadores para fazerem perícias antropológicas. A aba ainda atuou em outras questões no processo constituinte, inclusive na questão quilombola, né? Mas, de fato, a escala da atuação da aba vai crescer na medida em que, pós-constituinte, a gente vai ter uma proliferação de políticas diferenciadas, tá? E, sobretudo, diversas políticas para povos indígenas. Políticas essas que demandam profissionais, demandam conhecimentos advindos da antropologia. Abrem-se concursos públicos, então a gente, de início, não tem uma expansão do sistema universitário, mas a gente vai ter uma expansão dos cargos na administração pública, com próprios peritos do Ministério Público Federal, e na formulação das políticas de educação, junto com linguistas e pedagogos de educação indígena, na formulação de políticas de saúde indígena, na formulação de políticas de sustentabilidade. Com os governos do PT, a gente vai ter um crescimento das universidades federais, uma ampliação da presença dos antropólogos nas universidades, e também na administração pública, como eu já adiantei, né? No caso das universidades, os antropólogos viriam a ter um outro papel muito importante numa questão fundamental, creio eu, para os povos indígenas hoje, que é exatamente a questão de acesso às universidades, ou seja, as ações afirmativas. Presença antropológica na discussão, na facilitação, na estruturação de ações em prol da presença de indígenas. Eu estou falando da questão indígena, das questões indígenas, teve amplo respaldo da aba. A aba integrava a comissão de professores indígenas. Não sei se a comissão foi recriada agora, não havia sido recriada, mas eu imagino que, se recriada, a aba voltará a fazer parte, como fez parte de outros fóruns dessa natureza. A Andréa havia me sinalizado a ideia de falar melhor da Comissão Parlamentar de Inquérito do INCRA e da FUNAI. A Eliane já falou um bocado, eu acho que eu não vou me estender muito. Eu vou chamar a atenção de uma questão. Aquilo era morte anunciada, nós sabíamos que ia acontecer. Em abril de 2015, indo a um advogado, por conta de uma ação que existia, que de início se achou que se tinha ganho, e na verdade se ganhou depois, muito tempo depois, em primeira instância. Se ganhou uma liminar. Aí as pessoas entenderam que tinham ganho, se ganhou uma liminar em agosto de 2014, que era um mandato de exibição de documentos impetrados pela Federação de Agricultura do Estado do Paraná,
que queria o termo de cooperação com o Ministério Público Federal, o cadastro de associados da aba e a lista de pessoas indicadas para fazerem laudos periciais. Vejam, a tentativa com a mesma composição da Comissão Parlamentar de Inquérito do INCRA da FUNAI havia sido feita em 2013. Não havia força política naquele momento ainda. Era preciso derrubar os governos de Dilma Rousseff, e era preciso escalonar a negociata entre agronegócio, centrão, etc. e tal, para o impeachment, para conseguir se criar a comissão que se queria, cuja intenção, em última instância, era um efeito simbólico, prático, de paralisação do que ainda se tentava fazer em termos de reconhecimento de terras indígenas e quilombolas. A comissão foi uma pá de cal, a instalação da comissão foi uma pá de cal, a burocracia inteira parou, com toda razão, porque todo mundo tinha medo de ser criminalizado, e foram. Né? A comissão indicou, depois, sobre a comissão eu podia falar 3 horas, mas o meu tempo já acabou, me parece, e eu vou ficar por aqui. Tá? Eu posso dizer a vocês onde está tudo escrito sobre isso. Tá? A gente tem uma dissertação publicada pela Júlia Dalla Costa, da UNB, um artigo dela em coletâneas organizadas por mim. Na abertura de Antropologia e Esfera Pública tem um breve relato da comissão dessa questão, e no relatório da minha gestão tem detalhado essa coisa das etapas. O fato é que nós perdemos esse mandato, nós ganhamos em primeira instância, algum tempo depois, eles recorreram, foi para a segunda instância, nós ganhamos na segunda instância e na mesma semana, ainda era a gestão da Lia, na mesma semana isso foi revertido, mudaram o voto. Estávamos em 2018. Então vocês sabem que momento da conjuntura política se estava e o que se negociava. Né? Até agora, ninguém sabe os destinos dos relatórios. A intenção era que eles fossem todos para a Polícia Federal e que tudo virasse indiciamento policial. Né? Essa era a intenção original. Se isso não aconteceu, foi por muita negociação política de bastidor. Nisso, o advogado que a aba contratou, o professor Dr. Paulo Machado Guimarães, foi essencial. Ele foi advogado do CIMI durante muito tempo, foi assessor parlamentar do PCdoB, conhece as entranhas do Congresso Nacional com a palma da mão dele. E a professora Elisa Nota Machado não menos. Né? Então foi aí que se resolveu a coisa, embora teoricamente só tenha sido resolvido depois da gestão da Lia, mas na verdade quem resolveu foi ela. Né? Esse encaminhamento. De resto, dos 67 indiciados, 21 são antropólogos. Tá? Para onde foram? Dispersos para diversos órgãos, ninguém sabe exatamente o rocambole, que é o relatório, para onde foi. Enfim, eu vou ficar por aqui, a gente pode falar mais no debate. Eu espero que eu tenha cumprido minha missão de sinalizar a trajetória da aba com a questão indígena. Obrigado. Realmente uma felicidade muito grande estar numa mesa que representa aqui à minha direita, depois eu vou falar da minha esquerda, a nossa cara, né? A cara da luta que sempre caracterizou a Associação Brasileira de Antropologia, porque todas as pessoas que estão sentadas aqui à minha direita são companheiras de várias lutas.
Professora Sônia Magalhães, nós outros, nós lutamos contra as hidrelétricas da Amazônia durante muito tempo, não é? Professora Eliane Cantarino, não vou dizer, ela mostrou o tanto que ela entende da complexidade do problema político e antropológico dos quilombos. O professor Antônio Carlos de Souza Lima é um ícone da luta pelos direitos indígenas no Brasil. Então eu tenho uma grande felicidade de ter compartido em algum momento da energia, da inteligência e da motivação desses meus companheiros. A professora Lia Ferreira já é outra coisa, já é uma etapa internacional de lutas contra certas desigualdades existentes no sistema mundial de produção antropológica. Nós nos conhecemos já nessas esferas, não é? Ela como professora argentina e eu como professor brasileiro. Então, nós temos aqui uma representatividade muito forte da antropologia que se faz no Brasil e também na Argentina e na América Latina. Quero dizer que eu fico também muito feliz de ter sido antecedido pela Eliane e pelo Antônio, porque a nossa presidenta não me disse o que ela queria de mim. Então, eu escrevi uma coisa celebratória, não é? Assim, quase assim, do coração, pela ABA, entidade que eu tenho o maior respeito, e um dos momentos da minha vida, não é? Como um todo, não apenas como professor e antropólogo, que eu mais gosto e lembro com carinho do momento em que eu tive o prazer de ser presidente da Associação Brasileira de Antropologia, que só quem soube e só quem foi e sabe o tamanho da bronca, né? Porque não é fácil. A gente se envolve em uma quantidade enorme de conflitos que caracterizam nossa sociedade e também nossa própria atuação como profissionais, porque existem muitas posições políticas e é normal numa comunidade tão grande, tão vibrante, por isso Vibrant, né, a nossa revista, como a brasileira, que se dedica a essa antropologia marcada, como Antônio e Eliane mostraram tão bem, pelo seu envolvimento político. Eu vou ler então o que eu preparei. Muito do que eu vou dizer já foi dito pelos meus colegas. Bom, vamos lá. A realização da primeira reunião brasileira de antropologia em 1953, no Museu Nacional no Rio de Janeiro, é um momento fundamental na história da moderna antropologia no país, em especial em seus aspectos institucionais, epistemológicos e políticos. Foi um momento decisivo de articulação política. Nós tivemos a maior sorte de ter essas pessoas, não é? Fundando a ABA, porque eram pessoas com grande visão política. Foi um momento decisivo de articulação política, um passo para a criação da Associação Brasileira de Antropologia, 2 anos depois, na segunda reunião brasileira de antropologia em Salvador, em 1955. Por conta disso, eu digo que a ABA tem 2 datas de fundação. 1953, quando se resolveu fundá-la no seguinte congresso, e 1955, quando foi formalmente criada. Desde então, há 70 anos, assistimos à inserção dos antropólogos, através da Associação Brasileira de Antropologia, dos seus eventos e iniciativas, em diferentes âmbitos das políticas públicas no Brasil. Podemos destacar a interface com o indigenismo, com as questões dos quilombolas e as políticas de defesa dos direitos humanos de minorias,
e a luta perene contra o racismo. Não é? Quando eu me pergunto o que faz a antropologia que é feita no Brasil ser diferente da de outros países, sempre penso que, historicamente, além dos seus próprios méritos acadêmicos e seu notável crescimento nos últimos 50 anos, a resposta passa em grande medida pelo papel aglutinador e de defesa da profissão que a ABA tem tido desde a primeira e segunda RBAT. Eu me pergunto o que seria a antropologia brasileira sem a ABA, sem nenhuma pretensão de, vale a expressão, colonizar nenhum espaço. Mas realmente é difícil de responder essa pergunta, também tão hipotética. Na verdade, quando olhamos as demais associações antropológicas mundo afora, nos damos conta de duas coisas. Primeiro está o tamanho da ABA, que é uma associação que se sustenta financeiramente de forma ininterrupta há décadas e que conta há 20 anos ou mais, né, com um quadro de funcionários. Que eu conheça, só a AAA tem funcionários. Eu saiba. Além de uma sede permanente em um espaço gentilmente cedido pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília. No mundo antropológico, são poucas as associações que contam com pessoal administrativo permanente e uma sede. Talvez, com a ABA, são apenas umas 3 ou 4, se é que tanto. Nesse sentido, podemos dizer que nossa associação, e aí se me desculpe, eu um pouco como estou numa festa, né? Depois da Associação Americana de Antropologia, é a maior e mais organizada, além de fazer bienalmente o segundo maior congresso nacional. Nós tivemos um congresso, eu não sei os números atuais, mas eu me lembro que um congresso, se não me engano, de Natal, foram 4.500 pessoas, não é isso? Não? 3.000 não sei quantos. Mas eu acho que se colocar o participante no quadro, talvez bata. Esse número alguém me comentou. Pode ser, eu posso estar confuso. Tá bom. Eu acho que tem número porque o Congresso da Associação Americana tem 6.000 pessoas. Né? A antropologia nos Estados Unidos é feita em 400 universidades. Nós estamos falando de outra escala. De fato, cheia de fundações. Aqui se faz outra coisa, inclusive para funcionários. Verdade. De fato, a ABA conseguiu um respeitável know-how organizativo e temos que agradecer por isso tanto às diversas diretorias quanto ao nosso dedicadíssimo e eficiente pessoal administrativo. Porque o pessoal administrativo da ABA, além de ser muito reduzido, né, eles são de uma dedicação e de uma eficiência extraordinária, como acaba de me dizer aqui o Antônio Carlos. Em segundo lugar, dificilmente encontraremos uma associação com o lugar na política nacional e com a capacidade de intervenção, porque a gente intervém, a gente não fica só parado, não. É cada vez mais complexa nas políticas públicas e institucionais de interesse direto dos antropólogos e de todos aqueles com os quais nós nos envolvemos política e profissionalmente. Exemplifica essa nossa inserção na política republicana o fato da ABA estar presente em praticamente todos os grandes debates no Congresso Nacional, dos nossos interesses e dos povos e chamadas minorias que estudamos, no Supremo Tribunal Federal, né, e em vários fóruns do governo federal. Não conheço isso em nenhuma outra parte do mundo, pode ser que exista, eu posso ser ignorante, mas até onde eu saiba não existe. Além disso, há décadas temos um convênio com a Procuradoria-Geral da República,
que é um grande poder no nosso país. Em termos de cooperação. Sem falar no capital político existente junto a outras grandes associações da nossa área. A ABA é respeitadíssima no campo científico explicitamente, e para além dela, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você vê que o associativismo brasileiro, a gente pensa que não, mas ele é forte. Ele é forte. No Brasil tem muita associação organizada e forte, lutando. Não é? Quais os papéis que os antropólogos têm desempenhado como intelectuais públicos? Que papel a ABA teve ao longo de meio século na estruturação deste campo no Brasil? Como esta trajetória indica caminhos para o futuro, em especial no que diz respeito à formulação de políticas públicas de ciência e de tecnologia e de ensino de pós-graduação? Qual, a partir de uma mirada histórica, o futuro da antropologia enquanto disciplina e com relação ao seu engajamento em questões políticas mais amplas no Brasil? Como intensificar, a partir da experiência acumulada, a internacionalização da antropologia brasileira? Estas e outras perguntas só podem ser respondidas levando em consideração a atuação da ABA, de seus associados e lideranças. Nós estamos permanentemente discutindo esses assuntos. Vou reiterar o que disse. A ABA, como poucas associações científicas brasileiras e internacionais, tem se mobilizado e pronunciado ao longo das 7 décadas de sua existência na defesa dos direitos humanos e na promoção de uma sociedade mais justa, igualitária, onde o racismo definitivamente não tenha lugar. Sendo a segunda maior associação de antropologia internacionalmente, em número de sócios, vem atrás apenas da norte-americana, e as nossas reuniões nacionais bienais são as segundas maiores. Já tinha comentado isso. Seu papel histórico em defesa dos direitos indígenas, Antônio Carlos fez uma brilhante síntese, leva a marca de ex-presidentes da ABA, como Darcy Ribeiro, Eduardo Galvão, Roberto Cardoso de Oliveira, Manuela Carneira da Cunha, Roque de Barros Laraia, Silvio Coelho dos Santos, João Pacheco de Oliveira, Antônio Carlos de Souza Lima e Ione Leite. A associação esteve e continua presente na luta pelo reconhecimento de territórios étnicos no Brasil, como os dos quilombolas. Você se lembrou bem, né, como nós nos engajamos aí, era um negócio complicado politicamente no momento, como os dos quilombolas, na denúncia do racismo ou de outras formas de intolerância, como ataques orientados por preconceitos de gênero. Quer dizer, nós temos um leque de lutas políticas gigantescas, né? E percebidas de uma maneira complexa, não é? Porque nós não deixamos de ser antropólogos. Não viramos apenas políticos. Se a gente quiser ser político, a gente ia para um partido político, né? Não, a gente faz política dentro da antropologia e a partir da antropologia. Aí vem uma coisa que todo presidente da ABA diz isso para o que vem depois. A ABA é uma sociedade científica. Não é nem sindicato, nem ONG, é uma sociedade científica, politicamente engajada no aprofundamento da democracia, do bem-estar e da justiça social. Um dos nossos papéis é mostrar nos momentos necessários aquilo que o saber acumulado pelos antropólogos indica como problemático em matéria de políticas públicas ou de iniciativas privadas. Deste papel não abrimos mãos em tempos difíceis como a ditadura militar, nem muito menos quando a associação foi perseguida pelo Congresso Nacional, há pouco tempo atrás, ou durante a noite escura do governo bolsonarista. Nossa responsabilidade política específica é diferente da de outros sujeitos.
políticos que podem, taticamente, simplificar a realidade social, cultural, econômica e política dos agentes envolvidos em determinados embates. Como aliados de todos aqueles que democraticamente querem ver o racismo e a opressão desaparecer no Brasil, nos toca ouvir e cooperar, mas também alertar nas mais diversas situações, inclusive naquelas em que os objetivos finais possam até ser por nós compartilhados, quando equívocos evidentes estão sendo ou serão cometidos. Nós temos também essa bravura de dizer, olha, cuidado, aí não vai dar certo, hein? Não é raro que os antropólogos brasileiros se envolvam em conflitos relativos à identificação e demarcação de terras indígenas ou de quilombos. Isso aí é praticamente o cotidiano. No meio destes conflitos, muitos procuram interessadamente desqualificar o trabalho antropológico. Mas o que seria hoje da atuação do Estado brasileiro nesta área se não houvesse no país uma antropologia forte e atuante, internacionalmente respeitada? O Estado contrataria antropólogos estrangeiros para lidar com estes assuntos? Ou simplesmente criaria ficções bem ao gosto de elites autoritárias para afirmar de maneira retrógrada que o conhecimento antropológico nada tem a dizer sobre esses conflitos, nem sobre a realidade das chamadas minorias internamente ao Estado-nação? Pobre daquele país que não conta com a capacidade de ser pensado com os quadros necessários para inseri-lo nos debates e problemas de ponta da vida contemporânea. Torna-se um refém daqueles que, no poder, pensam que o mundo se faz à sua imagem e semelhança. Temos certeza de que este não pode ser o caso do Brasil, mesmo porque o desconhecimento e a ignorância são os maiores parceiros do medo. Queremos crer que o Brasil caracteriza-se por uma esperança, sim, daquele tipo que se nutre do saber e da compreensão. Apesar das elites atrasadas de todos os matizes, para mim está claro que os antropólogos brasileiros têm dado, há muitas décadas, uma grande contribuição, adentrando no interior do país, pesquisando, estudando, acumulando conhecimento e tornando útil para que tenhamos um país mais justo, solidário, senhor dos seus problemas e soluções. Nesse esforço, tenho orgulho de dizer que a Associação Brasileira de Antropologia tem interpelado consistentemente os poderosos e posicionando-nos como aliados dos que sofrem as mazelas do Brasil e os diversos tipos de discriminação que afetam os direitos fundamentais da pessoa humana. Obrigado. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, por supuesto, muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa. Mucha responsabilidad tener que comentar luego de las presentaciones. ¿Igual se me parece? Sí, me escucho. Mucha responsabilidad tener que comentar después de estas presentaciones. Yo soy presidenta de ALA, soy argentina, así que voy a estar hablando desde afuera en todo sentido, ¿no? O no en todo sentido, digamos, desde un país limítrofe al suyo, a Brasil. En Argentina formé parte mucho tiempo de la Asociación Nacional de Antropología de allá. Y voy a estar también hablando desde mi lugar en ALA, o sea, desde esto que dice Gustavo, este proceso de internacionalización de las antropologías brasileñas. Una primera cuestión, que ayer estuvimos compartiendo mesa con Antonio Carlos, ¿no? Y él ya ayer hizo hincapié en esto, que no todo lo que brilla es oro, y de lo complejo que es llevar adelante una asociación como ABA, y hoy volviste a decir que no hay abundancia como parece, ¿no? De todos modos, depende de dónde uno lo mire, ahí no hay abundancia, ¿no? Porque 70 años sostenidos, ¿no?
de funcionamiento de una asociación de antropólogos y antropólogas, eso es abundancia en el marco de Latinoamérica, sobre todo los otros países que tienen asociaciones, la ALA mismo, ¿no? Asociaciones que tienen momentos que funcionan mejor y momentos en que casi no funcionan, ¿no? O directamente dejan de funcionar y luego vuelven a funcionar, y hay que estar a veces como siempre repensando cuál es el rol y cuál es el propósito de las asociaciones, algo que más allá de que por supuesto que es complejo llevar adelante una asociación, ABA tiene, digamos, todos lo marcaron, tienen muy claro cuál es el rol, cuál es el posicionamiento, ¿no? De la asociación brasileña. Eso por un lado. Luego quiero marcar que, por ahí para no repetir, quiero marcar la centralidad que ha tenido ABA en la formación de la ALA, ¿no? Lo vital que han sido los aportes y los encuentros. Les comento algunas cuestiones de la historia de ALA para entender eso. El primer momento de la ALA, que es entre los 70, los 80 hasta los 2000, digamos, Roberto Cardoso Oliveira fue una figura central en el inicio de esas discusiones. En 1990, en el marco de una RBA, de una reunión brasileña de antropología, se funda la ALA. De hecho, el primer acta de la ALA está en portugués. En el 86 se reúnen en el marco de un seminario latinoamericano de antropología en Brasilia. En el 1988, María Manuela Carneiro da Cunha, que era la presidenta de ABA, toma nuevamente la iniciativa de realizar en la reunión brasileña de antropología de ese año una reunión de presidentes de la Asociación Latinoamericana de Antropología. En el 89, George Saúl le plantea al presidente de ABA, Augusto Arantes, retomar la propuesta de creación de la ALA, porque esto, ¿no? Al principio ALA tenía como era también más compleja la comunicación que ahora, pero bueno, tenía como iniciativas para crearse, pero no terminaba de crearse, y ahí ABA y algunos de los presidentes de la asociación brasileña fueron los que fueron dando ese impulso para que la ALA finalmente se cree. Como les decía, en el 90 finalmente se cristaliza su constitución en el marco de una reunión de ABA. Entre el 93 y el 96 la presidió Roberto Cardoso Oliveira. En el 93, el Consejo Directivo que se constituye en el 93 se reúne por primera vez acá, en Niterói, en el 94, en el marco de la 19 reunión de la RBA, de la Asociación Brasileña. Además, acá en Niterói tuvo lugar una sesión pública de discusión titulada Organización del Campo Antropológico Latinoamericano, que la organizó Roberto Cardoso Oliveira. Y en la última etapa de la ALA, más o menos entre el 17 y la actualidad, reformamos esos estatutos en una reunión de la ABA en João Pessoa. O sea que hay un montón de hitos de la ALA que están históricamente anudados a la ABA, ¿no? Dicho todo eso, quizás en este momento, digamos, dicho todo eso, ayer, la mesa que teníamos ayer, que era sobre las antropologías hechas en Brasil, ¿no? Me parece que las intervenciones marcan claramente que hay que uno puede percibir ciertas sensibilidades que pueden ir definiendo cuáles son esas antropologías hechas en Brasil, y esas sensibilidades como que tienen, insisto, yo lo miro no desde adentro, ¿sí? Esas sensibilidades tienen como cierta pendiente hacia ciertos temas que están como muy fijados en poblaciones subalternas o subalternizadas. Y pensando un poco en la discusión de la utopía que planteaba ayer Gustavo, ¿no? Que Gustavo hace rato viene planteando esto de que las antropologías tienen que empezar a trabajar, investigar con los sectores dominantes, no solamente con los sectores subalternizados. La inserción de ALA por ahí en la cuestión internacional, ya sea en la ALA o también en el Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología, que también es resultado del trabajo de Gustavo, la WCA, se la ve como esto, como esas sensibilidades como con mucha pendiente hacia las poblaciones subalternizadas. Pero digamos, más allá de eso,
la cuestión más internacional, remarcar la centralidad de ABA en la posibilidad de constitución y de continuidad de la Asociación Latinoamericana de Antropología, y también la centralidad de ABA, muy anudada a la persona de Gustavo, en la ampliación del campo y de las discusiones de la antropología, ¿no? Esto de poder pensar las antropologías del mundo, la RAM, no esta RAM, sino la red de antropologías del mundo, el Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología, ese otro proyecto que más o menos funcionó, el de Antropólogos Sin Fronteras, ¿no? Son todos espacios que uno podría decir, bueno, digamos, el protagonista o el protagonista más marcado ahí es Gustavo, pero Gustavo es resultado de estas antropologías hechas en Brasil, ¿no? Entonces, ahí me parece que es importante destacar desde el plano de lo internacional cómo Brasil, la ABA, Gustavo, han expandido las fronteras de lo posible, de las discusiones posibles dentro de la antropología, ¿no? Yo ayer marcaba en otro espacio que nosotros, la ALA, como es una asociación de asociaciones, no tenemos socios, personas físicas, podemos por ahí darnos el lujo de pensar sobre, discutir mayormente sobre antropología, ¿no? Y esas fronteras posibles de discusión se fueron ampliando muchas veces por las intervenciones o por las, como estos esfuerzos, ¿no? Como estas corrientes de la ABA, ¿no? Un ejemplo claro de eso es la moción, ayer no me salía ese nombre, la moción de la ABA sobre el extractivismo cognitivo, ¿no? Que fue resultado de una RBA, la del extractivismo cognitivo, que luego en ese momento Carmen Rial era la presidenta todavía del Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología, y ella se encargó personalmente, porque hay mucho de eso, digamos, resultado de las antropologías hechas en Brasil, pero también, digamos, llevan esa misión, ¿sí?, a estos espacios internacionales. Carmen también se ocupó de que esta moción circulara en las otras asociaciones, que forman 50 y pico de asociaciones que forman parte del Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología, no solamente de que circule, sino que con insistencia, que las leamos, que acompañemos esa moción, y eso generó también un debate y posicionó una discusión, ¿no? La cuestión de la idea del extractivismo cognitivo, que por ahí antes se llamaba de otras maneras, pero de todos modos, en el contexto actual, ¿no? Este contexto de, por ahí me estoy repitiendo, pero porque ayer estuve en otros dos espacios, perdón si hay alguien que ya me escuchó, en este contexto de neoliberalización de la academia, ¿no? Donde, sobre todo pensando en las generaciones, que esto algo lo comentaba ayer a Gustavo, en las generaciones más jóvenes que se han formado y se están formando en este momento, ¿no? La centralidad de reposicionar, la importancia, perdón, de reposicionar o de recolocar ciertas discusiones, aunque sea con nuevos conceptos, pero ciertas discusiones que nos permiten no perder el foco de cuáles son esas utopías por las que tendría que luchar la antropología o nuestras antropologías, ¿no? Que esas utopías no están en la carrera individual, personal, sino que esas utopías son utopías colectivas, y que, digamos, ABA ha tenido un rol central en la región y también a nivel internacional, o sea, en el resto del mundo, ha tenido un rol central para ir proveyendo herramientas para poder repensar esas utopías. Así que bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Muito obrigada aos palestrantes e à debatedora. E com esse comentário a gente abre a discussão para... Não, você pode comentar depois. Ok. Então, vamos abrir os comentários. Alguém... se não tiver nenhum comentário, eu vou passar ao comentário dos palestrantes.
Ah, você quer falar? Ah, desculpe, André. Então, André, por favor. Ah, tá. Boa tarde, então. Só palavras de agradecimento, né? A gente está numa mesa celebrativa. É o primeiro evento nosso né, que instaura, assim, digamos, né, essa celebração sobre os 70 anos da RBA aqui na RAM. Então, eu queria agradecer primeiramente a Renata e a Débora, né, as organizadoras da RAM, que tornaram possível esse espaço para a gente se encontrar e lembrar e rememorar a nossa associação. Agradecer a mesa, né, uma mesa muito especial, não só da perspectiva do significado dessas pessoas para a ABA ao longo da sua história, mas também do ponto de vista, inclusive, né, afetivo, né, da minha própria história também como atual presidente da ABA, né? Então, Gustavo Lins, ele foi presidente quando foi celebrado 50 anos, o Antônio Carlos, os 60 anos mais, né? Então, são dois ex-presidentes que viveram esse momento de celebração, então é muito importante que vocês estejam aqui. Eliane como ex-secretária e consultora do Comitê Quilombos por muitos anos. A nossa vice-presidente, Sônia Magalhães, que, enfim, tem uma vida dedicada à questão dos povos ribeirinhos da Amazônia, a questão dos grandes projetos, né? Que, aliás, falamos hoje muito de indígenas e quilombolas, e a nossa gestão entende, inclusive, que os povos tradicionais desses todos os povos ainda merecem um lugar, né, especial na reflexão e na legislação e na sociedade, no debate da própria associação. Né? A gente tem aqui o pessoal do Comitê de Povos Tradicionais aqui presente, então, para dizer que a nossa gestão está muito atenta, né, a essa temática, a necessidade da gente se debruçar um pouco mais, dizer, cumprimentar a Lia, agradecer pelos comentários e a visão, agradecer na pessoa da ex-vice-presidente da ABA, Cornélia Eckert, todos os associados, todos os ex-presidentes, ex-diretores da ABA, né, até hoje, muitos aqui presentes, o Pério, dentre tantos outros que não vou nomear. E dizer também do reconhecimento que a gente tem à Secretaria da ABA, o nosso corpo técnico, que foi bem lembrado aqui, né, uma equipe maravilhosa da administração da Secretaria, a Karine, a Silvane, o Roberto. Karine já está há quase 20 anos na ABA, quer dizer, dos 50 anos, 20 anos de ABA, o Roberto 15 anos, então é um pessoal muito dedicado, que já está há anos aqui, né, trabalhando com a ABA, que mantém a ABA, né? Dizer que todos nós que estamos atuando dentro da ABA, já foi dito, mas é sempre bom, mas ninguém aqui é remunerado, todo mundo é voluntário, né? Então, é um trabalho de dedicação e de compromisso à antropologia brasileira, né? A essa tentativa de organizar, de ser aglutinador, de alimentar essa antropologia brasileira com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, nosso expertise, mas também o nosso amor, nosso afeto, né, pela antropologia, por que não dizer, né? O nosso afeto e o nosso carinho, que foi colocado aqui por todo mundo, são vidas, né? Vidas dedicadas. Então, agradecer demais, dizer que os desafios permanecem, a gente está plenamente consciente dos desafios, né? Alguns deles aqui elencados, anunciados, né, Eliane? A ABA somos todos nós, né? Então a gente conta contigo, essas demandas que estão surgindo, a gente tem que dar conta disso de alguma forma também. Todos, né, os associados são todos convocados a atuar, né? Porque todo mundo é ABA, né? E a gestão está sempre aberta para acolher, né, administrar e fazer o melhor possível para atender, como o Gustavo muito bem colocou, uma associação imensa, com mais de 2.000 associados, com perfis muito diversos e desiguais também em termos do campo da organização da antropologia no Brasil, Brasil imenso,
Então, e é isso aí, né, gente? Então, como o dia é de celebração, a Chica tinha sugerido até que a gente trouxesse aqui um brinde, uma coisa, não foi possível trazer o brinde, mas eu vou convidar todo mundo a primeiro, uma salva de palmas para a ABA, né? E depois, quando a coordenadora encerrar os trabalhos, a gente convida todo mundo para tirar uma foto também ali perto do banner, todos aqui presentes, o banner da ABA, né? É isso, muito obrigada, gente. Obrigada, Andréa. Eu vou passar a palavra aos palestrantes. Não? Não, eu queria fazer ainda duas observações, né? Eu acho que o debate da professora Lia, né, me congratulo com as palavras do professor André. Assim, acho que o seu debate foi um debate muito feliz, mas acho importante a gente marcar certas coisas, né? E que eu acho que pode parecer que, da minha parte, faz parte do meu tom mais sombrio, eu diria sóbrio, né? Sem o M, né? De comemorar o que eu acho que a gente tem mais a comemorar, que é um grande empenho em transcender diferenças. Veja, a ABA só conta com um corpo técnico estabilizado há 21 anos dos seus 70. Tá? E isto foi à custa de muito trabalho e de muita discussão, porque muita gente achava que não precisava ter. Tá? Ter uma sede própria foram uns 10 anos de discussão. Então, quando eu digo que essa abundância, e eu concordo que ela é relacional, o meu termo de comparação não é com outras associações, nem a American Anthropological Association, nem com associações outras de antropologia mundo afora. Eu estou comparando com as associações do campo científico no Brasil, algumas das quais são riquíssimas. Tá? Provavelmente assim também é em outros espaços. Eu acho que isso é um ponto importante, eu enfatizo essa dimensão, porque essa imagem que se apresenta mais homogênea, ela é fruto de um trabalho, como você sabe, que está à frente da aula, né, teve à frente do colégio, é um trabalho, eu acho que isso é importante da gente dizer aqui, nesse momento. A gente tem que celebrar a disposição de ultrapassar diferenças, construir juntos, negociar, ceder em certos momentos, para ganhar adiante. É assim que a gente constrói sinergia. Eu tenho muita clareza de como em diversos países essa disposição inexiste e as pessoas se esfaqueiam. Você sabe disso. Não é o caso de Argentina, mas a gente sabe de muitas situações em que o fracionamento político determina o fracionamento do campo científico. Exatamente. Não estava nem pensando na América Latina, estava pensando alhures, né? Lá nas ditas matrizes. Né? O modelo da AAA é um modelo empresarial, né? Que não tem nada a ver com o modelo de nenhum de nós. O que nós fazemos não tem nada a ver com eles, né? E tampouco caímos nesse plano de fracionamento. Eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante da gente dizer, que nesse vínculo, bem, eu trabalho com antropologia de Estado, né? Então eu sempre trabalhei com elites políticas, não com populações subalternizadas, né? Concordo que esse é o tom das antropologias no mundo, em geral, não só da nossa, né? Mas acho que, por exemplo, a ABA se abriu nos últimos anos na dimensão das ações afirmativas para uma crescente presença de indígenas e o reconhecimento da presença negra, que já havia, mas que se formalizou através de comitês.
A gente está, nesse momento, concorremos a recursos e vamos lançar editais na Vibrant para publicação internacional da produção de índice. Estou fazendo propaganda, tá? Agora eu estou fazendo propaganda. Mas isso foi edital da Ana Grant, da gente ir lá perguntar, pedir e tal, um edital para dossiês de indígenas e dossiês, né, de pesquisadores negros fora dos eixos dominantes do Brasil. Tudo isso, né, configura uma abundância relativa, né, que eu acho que é fruto desse empenho de construção que talvez eu não expresse muito claramente, né, quando eu tento matizar a visão de fora, porque eu acho que é isso que a aba tem a melhor a contribuir com outras associações e com o associativismo latino-americano. Essa disposição para negociação, para uma certa resiliência no momento, né? Era uma coisa que eu achava, não é tanto uma resposta a você, é muito mais uma questão que eu acho que vale a pena pontuar para quem está ouvindo, né? De um dado momento para diante, se passou a tomar a aba como uma associação poderosíssima que fazia, acontecia, e aí ficaram os associados pobrezinhos e as diretorias opulentas. Nunca foi isso, não é, e eu acho que nunca será. Né? É muito mais nesse sentido que é um convite a continuarmos com esse plano de negociação permanente, né? Que eu acho que tem sido o espírito da coisa. Desculpe se falei indevidamente. O meu é rápido. Obrigado aos companheiros da aba. Infelizmente nós temos que encerrar até às 13 horas, porque vai começar um show aqui do lado, alguma coisa muito barulhenta. Eu peço desculpas a alguém que queria fazer uma pergunta. Agradeço imensamente a mesa que nesse momento conversa. Agradeço a todos os presentes. Agradeço sobretudo a Andréa por ter antecipado todos os agradecimentos e todo o significado da nossa celebração. Eu queria só fazer um pequeno registro para que todos saibam que a nossa ideia é de que nessa celebração dos 70 anos a gente consiga reunir depoimentos individuais dos antropólogos e suas participações nas RBAs ao longo do tempo. Vocês vão receber um pedido de enviar vídeos pequenos vídeos contando isso, para que a gente monte essa história e a ênfase também nas antropologias locais, nas histórias locais da antropologia. Então, de como a gente aproveitar esse momento para resgatar essa história. De minha parte, eu queria dizer que minha primeira RBA foi em 1982, em São Paulo, e minha primeira inserção mais direta na aba foi como ajudante voluntária de Manuela Carneiro da Cunha, de 1986 a 1988. E eu queria registrar que o primeiro informativo, o primeiro boletim da aba foi criado nessa gestão e nós fazíamos escrito à mão na própria casa de Manuela. Então, eu queria fazer esse registro aqui e agradecer não apenas a todos e todas aqui,
mas, sobretudo, a parceria de todos e todas e todos antropólogos, antropólogas que compõem a Associação Brasileira de Antropologia. Boa tarde, bom final de RAM para todos e todas. Não, eu esqueci, desculpe. A próxima RBA, a 34ª RBA, será realizada em Belo Horizonte, com a participação de todas as antropologias de Minas Gerais, são todas as instituições envolvidas, de 23 a 26 de julho de 2024.